também no nosso canal no YouTube, mas eu reforço isso no final também da nossa transmissão, para que vocês possam depois rever algum detalhe ou compartilhar com outras pessoas. Prazer, viu, professora Janaína? Seja muito bem-vinda. Posso, João? Então, gente, bom, boa noite. É um prazer estar aqui, né, com vocês, né, nessa noite, conversando um pouco sobre esse tema, né, que é o engajamento estudantil no ensino superior frente às tecnologias, talvez com o apoio delas, o suporte. A gente vai conversar mais sobre isso durante o nosso encontro. Antes da gente começar de fato, eu queria saber o seguinte, gente. Eu queria saber aqui de vocês, vamos usar a mãozinha, quem é aluno da graduação? Sim, bom, acho que todo mundo, não. Bom, eu tenho 11 pessoas, né, 12, que são alunos da graduação, 13, tá aumentando, que são alunos da graduação. Agora, 14, vamos ver. Tenho aqui alunos da pós-graduação. Agora eu vou pedir para a graduação baixar. Tem alunos da pós? Ok, temos um aluno da pós. Temos alguém que não é aluno nem da graduação, nem da pós? Eu sou só o psicólogo mesmo formado. Ah, já é formado. Legal, João. Bom, eu estou fazendo esse levantamento só porque a gente vai fazer algumas questões durante a apresentação, então, para entender melhor o perfil de vocês, para a gente também poder adequar, né, a fala, para que ela possa fazer sentido para todo mundo. Bom, então eu vou compartilhar a minha tela aqui. É um bate-papo, viu, gente? Eu espero que vocês possam participar comigo, né? Que vocês abram o microfone, que vocês se sintam muito à vontade para falar durante esse momento de conversa. Bom, vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Estão me vendo bem? Qualquer coisa, qualquer dificuldade técnica, peço que vocês relatem, tá? Bom, então hoje o nosso objetivo aqui é refletir um pouco sobre o nosso processo de aprendizagem, identificando tendências e possibilidades que podem promover o engajamento estudantil. E isso vale, gente, para várias situações da nossa vida, não só para situações estritamente acadêmicas, mas também para situações de trabalho. Eu acho muito interessante, a gente vai falar aqui sobre umas questões que refletem muito na nossa aprendizagem, e até pouco tempo atrás, eu utilizava muito essa perspectiva, mais voltada para o ensino e aprendizagem dentro da sala de aula, né? Mas aí aconteceu uma situação pessoal comigo e eu observei que isso vale para todos os contextos da nossa vida. Eu tenho um filho de 5 anos, meu filho é autista, e meu filho tem uma equipe multidisciplinar, né, de atendimento terapêutico. E logo no início do processo, né, das terapias, as terapeutas, a psicóloga dele, as duas psicólogas, né, que faz o atendimento terapêutico e a psicóloga supervisora, perceberam que ele tinha uma tendência a aprender melhor por meio de jogos. E isso elas repassaram para todas as outras terapeutas, fono, físio, que ele se dá muito bem com desafios e com jogos. A partir dessa compreensão, todas as terapias dele foram sendo adaptadas para essa predisposição a aprender que ele tem. Então, para ele, o processo terapêutico é super engajador, é super gostoso, ele adora ir para as atividades, nunca tive uma negativa da parte dele. Por que eu estou trazendo essa experiência pessoal para vocês? Porque às vezes você olha e fala, poxa, professora, mas eu sou aqui da psicologia, eu nem vou trabalhar com o ensino, né? Por que eu vou me interessar por essa questão do engajamento? Já estou terminando o curso, já vou entrar no mercado de trabalho. Para mostrar para vocês que isso impacta em todas as nossas relações interpessoais no trabalho. Não só aquelas que a gente tem dentro da sala de aula, enquanto alunos, e que por isso a gente traz esse tema também, aqui a maioria de vocês ainda são alunos da graduação, então é importante que a gente entenda o que nos engaja, como nos engajamos, como temos nos sentido nesse cenário pós-pandemia com relação ao nosso engajamento, às atividades que nós nos propomos a fazer, e depois, enquanto profissionais, como a gente consegue engajar tanto grandes grupos, a depender, né, da área que vocês forem escolher para atuar, quanto a especificidade do nosso paciente, da pessoa que vai estar, né, no dia a dia ali conosco.
Então, por isso que eu quis trazer isso para vocês, para demonstrar que essa é uma temática que se aplica a vários contextos, e não somente o contexto de sala de aula. Agora, eu quero que vocês interajam comigo. Então, deixa eu tirar aqui a minha apresentação do ar. E aí, gente, explicar aqui para vocês o seguinte: para quem nunca utilizou esse software que eu vou usar aqui, ele é anônimo. Então, fiquem à vontade para responder do fundo do coração de vocês, porque ninguém vai saber quem respondeu o quê, e essa é justamente a intenção, que vocês possam se abrir com relação ao que vocês estão sentindo no momento. Deixa eu pegar aqui o linkzinho, vou colocar a interação e vou colocar o link aqui para vocês. Só um minutinho. Vou colocar aqui no chat, tá, gente? Vou colocar o link e já jogo a interação no ar para vocês. Então, vocês vão clicar no link, ele já vai abrir a interação direto, tá? Se não abrir para alguém, eu peço que vocês sinalizem. Então, o que eu quero saber, né, nesse momento? Como anda o seu engajamento nas atividades da graduação, da pós, ou, no caso do João, nas atividades laborais do dia a dia? Vocês andam mega engajados, vocês estão fazendo só o necessário, o nível de engajamento está zero. Vamos lá, gente. Conto com o engajamento de vocês para responder essa pergunta. Olha só, 9. Está subindo. Eu brinco com os meus alunos, quando a gente está participando dessas interações, eu falo, gente, eu não vou parar enquanto eu não tiver 60%. Bora, vamos aumentar essa meta para 70%. Estamos aí com 50%, gente. Vamos melhorar essa meta aí de interação. E hoje a nossa atividade vai ser muito interativa, porque para falar de engajamento, se eu não conseguir engajar um pouquinho para essa conversa, ai, fica bem difícil, né, gente? Bom, vocês estão engajados, ó, vocês estão respondendo. Então, olha só, o que a gente percebe aqui, né? Que temos aí um grupo bem dividido entre os que estão mega engajados em todas as atividades e os que estão fazendo o necessário. Uma pequena diferença ali, né? O zero engajado, nós temos alguns, né? 2 pessoas. Mas por que é bacana a gente fazer esse levantamento? Para a gente olhar um pouquinho para a gente, né? Na condução do que a gente tem feito, das nossas atividades, com o que temos nos envolvido, por que estamos nesse ponto, né? De fazendo o necessário, é cansaço, as atividades que são complexas ou então que não permitem e não possibilitam esse engajamento. Onde é que está essa lacuna de engajamento? Então, é bacana para a gente poder observar. Agora eu vou para a próxima, que vai atualizar a página aí para vocês, e eu queria saber no que vocês se engajam mais. Vocês vão escolher uma opção só, é aquela do mais. Então, em atividades práticas e gamificadas, em simulações e resolução de problemas, leituras e palestras, estudos de caso. Então, o que vocês mais gostam de fazer quando é proposto algum tipo de atividade para vocês? Oito, bora lá, gente. Olha só, já estamos evidenciando vários estilos de aprendizagens diferentes aqui no nosso grupo. E aí, enquanto vocês vão respondendo, eu já vou fazer um parênteses, porque vocês são da psicologia. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar nas teorias de estilo de aprendizagem, né? Algumas dessas teorias são bem desacreditadas academicamente, né? Acho que a gente pode falar assim, enquanto que outras têm alguns critérios de maior evidência. Mas o que eu acho interessante, né, dessa teoria? O entendimento da predisposição a aprender. Então, eu não considero que, por exemplo, o João aprenda só por estudo de caso, não é isso. O João, ele pode aprender fazendo estudo de caso, lendo e vendo palestra, resolvendo problema, fazendo atividades gamificadas, mas ele vai ter uma certa predileção a aprender de determinada forma.
E isso vai fazer com que o processo de aprendizagem dele fique mais prazeroso, no dia a dia, nas atividades que ele se predispõe a fazer. Então, quando a gente fala de estilo de aprendizagem, de como a gente se engaja mais nas atividades, não quer dizer que nós não iremos nos engajar em outras possibilidades, mas quer dizer que nós temos algumas predisposições. A gente observa quando a gente gosta mais de ler, de ouvir, quando a gente gosta mais de assistir, aprender vendo vídeo no YouTube, por exemplo, lendo um artigo, como a gente se engaja mais e qual é o nosso perfil de aprendizagem. E é bacana entender melhor isso, como isso funciona para a gente internamente, porque a gente consegue depois procurar atividades que estão mais direcionadas às nossas predisposições a aprender. Isso faz com que a atividade se torne mais prazerosa, com que a gente se engaje mais, com que a gente queira mais daquele momento de aprendizagem. Então, o que a gente tem aqui dentro do nosso grupo são pessoas com várias predisposições a aprender diferentes, com vários que a gente pode chamar, né, de estilos de aprendizagem diferentes, em que predominam as pessoas que gostam mais de leituras e palestras. Depois nós temos os estudos de caso, depois as atividades práticas e gamificadas, e por fim, essa tomada de decisão, simulações e resolução de problemas. Então, agora eu vou apresentar um pouquinho para vocês como é que a gente embasa isso. Deixa eu tirar daqui. Vou colocar. Então, gente, esse ciclo é o ciclo de aprendizagem de Kolbe. Por que eu trouxe ele para vocês? Para a gente entender melhor por que as experiências de aprendizagem são tão diferentes para todo mundo, né? Para cada pessoa. Porque você tem como eu falei, uma predisposição a aprender de maneira mais facilitada quando a atividade está voltada para o que você gosta de fazer, para o que você se sente bem fazendo. Então, nós tivemos aqui, por exemplo, a maioria, né, dos nossos participantes aqui gostam muito de aulas com leituras, palestras, modelos analíticos, então são o que a gente chamaria de assimiladores, né? É um estilo de aprendizagem dessas pessoas que gostam de reunir fatos, organizá-los de forma lógica, integrada. As habilidades dominantes, né, dessa pessoa são observação reflexiva, conceituação abstrata. Por isso que as aulas, as leituras, as palestras, essa exploração de modelos é mais interessante para essas pessoas. Depois, deixa eu pegar a colinha aqui da resposta de vocês. Depois a gente teve estudos de caso, né? Como o segundo, a segunda opção, né? De vocês. Bom, aí nós temos o estilo divergente. Que estilo é esse? São as pessoas que gostam de serem colocadas em situações de geração de ideias. Né? Então, as habilidades dominantes são a conceituação abstrata e a experimentação ativa, por isso que ele está bem aqui, entre o assimilador e o acomodador. São pessoas com preferência para aprendizagem, que se destacam nos modelos de construir estudos de caso, né? Várias possibilidades. Depois, nós tivemos os acomodadores, né, que é o estilo de aprendizagem das pessoas que apreciam desafios, novas experiências, e as habilidades são de experimentação ativa, experiência concreta, tem preferência, né, por aulas de campo, projetos, atividades práticas, simulações, gamificação. E, por fim, nós tivemos aqui os convergentes, né, que são as pessoas que buscam a aplicação prática das ideias. Então, gostam de resolver problemas, de tomar decisões, né, têm uma experiência mais concreta e uma observação reflexiva das situações. Gostam muito de trabalhar em laboratórios de caso, então, atividades simuladas. Aí você pode olhar e falar assim, poxa, professora, mas eu gosto de um pouquinho de cada coisa. E aí é o que eu falei para vocês. A gente não tem um estilo só, né? Eu não sou só divergente, só assimiladora, só acomodadora, eu não aprendo só vendo, só falando, só ouvindo, não. Eu tenho predisposição à aprendizagem. E essa predisposição faz com que eu aprenda de maneira mais facilitada quando as atividades estão mais voltadas para a minha predisposição. Mas isso não significa que eu não aprendo de outras formas. Até aqui, tudo tranquilo?
Vocês têm alguma questão? Se quiserem, gente, fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento. Yasmin, pode fazer. Yasmin. Foi sem querer que eu levantei a mão, mas tudo certo. Então, vamos seguir. Só para reforçar que, eu não sei se você consegue ter acesso ao chat, professora, mas se os alunos, né, as pessoas que estiverem aqui, os participantes, não quiserem, né, abrir a câmera ou falar, obviamente a gente super engaja também que vocês se sintam confortáveis para isso, para que seja um debate mais proveitoso. Eu consigo sim ler e passar para a senhora, enfim, esclarecer as dúvidas, tá bom? Então fique à vontade para mandar a mensagem no chat também, que eu tô aqui de olho. Tá ótimo, João. Também fico de olho no chat, volta e meia, sempre que faço uma perguntinha, olho lá, tá bom? Bom, gente, então, a nossa conversa, ela vai muito nesse sentido, de como a gente ensina e aprende nessa sociedade interconectada. Porque a nossa sociedade hoje, ela é uma sociedade interconectada, onde a construção do conhecimento com o uso das tecnologias, ela é mais livre, ela é menos rígida, e ela oportuniza maior abertura, porque passa pelo sensorial, pelo emocional, pelo racional. Então, a gente coloca um vídeo, esse vídeo gera determinados sentimentos, a gente lê uma notícia, a gente vai para um artigo científico, a gente olha uma simulação. Então, nós temos essa interconexão, nos permite aprender das mais variadas formas e nos mais variados locais, né? Então, o uso das tecnologias, ela ampliou essa possibilidade de aprendizagem, né? Então, a gente trouxe para a sala de aula várias situações e aprofundamento de conteúdos, autonomia do estudante, a maneira de conduzir esse processo totalmente diferente, principalmente após a pandemia. Alguns estudos já demonstram que o tempo de atenção que a gente consegue manter quando a gente está conversando sobre determinado assunto com estudantes, ou numa palestra, ou numa situação qualquer que requer atenção, diminuiu muito depois da pandemia. Seja pelo consumo excessivo, né, das tecnologias, e aí das redes sociais, e dessa informação muito rápida, seja ainda porque a gente a gente consegue ficar menos tempo em determinadas interações do que a gente conseguia antes, né? Então, a exposição às telas é um dos grandes motivos disso acontecer atualmente. Então, pensando, né, por esse caminho, agora eu vou pedir mais uma interação de vocês. A gente vai voltar aqui para o Mente. Deixa eu parar mais uma vez aqui. Gente, eu vou ficar pedindo em vários momentos a interação de vocês, tá? Porque a gente precisa entender, então, em que está embasado esse nosso engajamento, né? Como é que a gente se engaja, né? O que nos engaja mais dentro das atividades em que a gente participa? Então, deixa eu pegar aqui, eu vou mandar o linkzinho, um novo linkzinho para vocês, gente, uma dica, Mentimeter, que é esse sistema que eu estou utilizando, essa plataforma para conduzir essas interações com vocês, é gratuito até 5 interações. Desculpa, é gratuito por 2 interações, então por isso que eu mudo o link, né? Porque o meu plano é o gratuito, então eu vou mudando o link para que a gente possa fazer várias interações. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Vou botar no chat o linkzinho de novo. Opa. Aí, foi. Então, gente, eu quero saber, com base em que o resultado do engajamento de vocês é refletido prioritariamente. Então, hoje, vocês se engajam mais com a experiência que vocês têm com os professores? Vocês se engajam mais com as estratégias de aprendizagem de vocês mesmos, assim, individualmente? Vocês engajam mais com as atividades propostas e a relação que vocês constituem entre os pares? Ou vocês se engajam mais com o ambiente que a universidade proporciona para vocês? O ambiente acadêmico, as relações institucionais, né? O que engaja mais hoje vocês? Dentro desse contexto aqui, né, mais acadêmico, digamos assim, né? Dentro das atividades que vocês
desenvolvem na academia. Porque, enquanto vocês vão respondendo, gente, eu já vou introduzindo a motivação dessa pergunta. A minha pesquisa de doutorado foi justamente medir o engajamento dos estudantes na educação superior, tendo como base uma disciplina que era uma disciplina sentida como vilã no meu atual departamento, né? Mas até então eu não era docente da universidade, e era uma disciplina que eu já tinha dado como professora substituta e que tinha muitos trancamentos, ninguém conseguia concluir a disciplina, todo mundo arrumava muitas questões com relação a essa disciplina, e essa disciplina ela foi gamificada, utilizamos metodologias ativas e participativas para gamificar, utilizamos o uso de tecnologias e fomos medir o engajamento. E essa pesquisa ela tem como base um instrumento internacional de medição de engajamento que está embasado nessas quatro categorias, digamos assim, né? Por isso que eu queria entender aqui, né, com a relação de vocês, como é que vocês engajam. Então, eu estou percebendo, pelas respostas que a gente tem aqui até o momento, de um pouco mais de 50% dos participantes, que o que mais engaja vocês é a experiência que vocês têm com o corpo docente. Isso é muito interessante, gente, porque essa experiência com o corpo docente, ela diz respeito às metodologias que são adotadas pelos professores, a abertura que os professores dão para a prática de outros projetos que não só são referentes à disciplina em sala de aula, mas outras possibilidades, PIBIC, PIBIC, projeto de extensão, entre outras ações. Então, perceber isso aqui nesse grupo é muito bacana, porque dentro da pesquisa, justamente o que mais engaja os estudantes, né, o resultado da minha pesquisa de doutorado foi a experiência com o corpo docente. Então, por isso que os docentes, eles precisam estar cada vez mais engajados nessa proposta de estratégias e metodologias que, de fato, vão oportunizar a aprendizagem, né, de vocês, né? Por quê? Porque a gente busca por esse engajamento do estudante, porque o nosso objetivo maior é alcançar essa aprendizagem, né? Então, a gente não está lá simplesmente para dar uma disciplina, para dar uma aula, mas sim para poder alcançar vocês de fato e permitir que essa trajetória dentro do curso seja excelente, que vocês possam, de fato, sair dali do curso sabendo o que vocês querem fazer depois no mercado de trabalho e que vocês possam aproveitar tudo que aquele ambiente proporciona. Depois, nós tivemos as estratégias individuais de aprendizagem, que são essas estratégias mais reflexivas, como eu aprendo, né? Como eu entendo a minha aprendizagem. Depois, a aprendizagem entre os pares, né? Numa gama menor de respostas, bem menor, eu diria. Então, essa relação, essa criação de redes entre os colegas não é algo que para você seja um diferencial de engajamento. E o ambiente acadêmico, por último, que também é representativo da realidade que a gente observou na pesquisa, né? E aí fizemos várias sugestões com relação a como integrar mais esse estudante dentro da instituição, dentro desse ambiente acadêmico. Então, o que vocês trouxeram aqui reflete muito os resultados que a gente já obteve também com essa pesquisa aplicada, né, a uma grande quantidade de estudantes. Então, eu vou trazer aqui para vocês agora, deixa eu parar aqui. Então, como é que a gente mede, né, gente, esse engajamento? É por meio desse instrumento, que está embasado nas respostas de vocês. Então, a gente tem o desafio acadêmico, que é justamente essa aprendizagem mais individualizada, que é a aprendizagem reflexiva, as estratégias que eu utilizo para aprender. A aprendizagem entre os pares, que é a aprendizagem colaborativa, as trocas, as redes que a gente constitui durante o curso. A experiência com o corpo docente, que é essa interação aluno-docente, práticas eficazes de ensino, que extrapolam a relação sala de aula, né? E extrapolam no sentido de projetos e outras possibilidades, né? Que você venha a desenvolver com os docentes. Dentro da pesquisa, a gente observou que essa relação e essa prática estava muito mais voltada para a metodologia adotada do docente do que para essas possibilidades extras, né? Então, se eu converso com o docente sobre projetos de PIBIC, PIBI, de extensão e outras ações, o que vem muito mais para os alunos é a metodologia que o professor utiliza em sala de aula, se de fato essa prática de ensino ela é eficaz,
se ela engaja e se ela oportuniza essa aprendizagem. Então, também foi algo que a gente levou como possibilidade para esses docentes interagirem mais com os estudantes nesse contexto, né, de demonstrar o que mais a universidade tem, que outros projetos poderiam ser feitos. E o ambiente do campus, que é a qualidade das interações dentro de um ambiente favorável de aprendizagem. E aí a gente viu que isso apareceu muito pouco na resposta para vocês. Dentro da pesquisa, a gente também teve um pouco retorno com relação a isso, porque mexe com questões de infraestrutura, de condições ambientais, né, para os estudos, laboratório, material. Então, mexe com muitas questões que a gente sabe que a gente tem passado, né, passou por momentos de muita dificuldade, né, para o ensino público superior no Brasil, e que eu espero que a gente possa superar aí nos próximos anos. Pode falar, João. Eu só queria fazer um comentário para acrescentar nesse sentido do ambiente do campus, assim, que eu acho que são reflexões interessantes, assim, por exemplo, a gente está falando, né, da maioria aqui provavelmente de alunos da UNB, a senhora é uma professora da UNB, né, assim, a gente está, né, o projeto faz parte da UNB, então eu vou utilizar o exemplo da UNB como base, assim, né, então a gente tem, por exemplo, essa questão do ambiente do campus que você citou, a recente empreitada da UNB da inclusão do vestibular 60+, né? Então, a gente tem aí um desafio, não só no sentido de tecnologia, que eu acho que é o tema que a gente está trazendo aqui também hoje, mas sobre pertencimento, sobre aprendizagens entre pares. A gente tem, obviamente, um desafio acadêmico mais acentuado, porque inclusive, uma competência que a gente não costuma falar, mas a competência da tecnologia, né? E para a gente dessa geração de 20 a 30 anos é muito tranquilo. Então, isso nem se torna uma competência, né? Então, acho que é um desafio que a gente coloca como invisível, mas que ele né? Quando a gente muda ali a faixa etária, a gente vê que ele tem um impacto maior, né? E a própria questão também sobre a questão do pertencimento, né, do pertencimento na universidade, assim, porque além da questão da idade, e aí, no caso, eu acho que ainda está se delineando, é muito recente esse projeto da UNB da inclusão, e eu falo isso porque, sendo membro da CEVAP, a gente também tem procurado se aproximar dos alunos, pelo menos por enquanto, da psicologia 60+, para entender quais eram as demandas deles, para poder auxiliar, né, e a gente tem percebido que é isso, assim, é uma demanda, por exemplo, de conseguir entrar no Moodle, entendeu? Assim, que é onde vai estar todos os conteúdos hospedados que o professor vai colocar para a disciplina seguir, mesmo que seja presencial, enfim, o Moodle como esse lugar de hospedagem dos conteúdos. Então, é isso, assim, a gente tem essa questão, e aí, sentimento mesmo de pertencimento, assim, tipo, você não sentir que faz parte, você não sentir que tem uma rede, né, de pessoas, a própria questão da burocrática da universidade coloca ali muitas barreiras, então você acaba tendo dificuldade para acessar, né, enfim, a alta quantidade de informações passando, assim, sei lá, 1000 editais que acontecem de 1000 coisas diferentes, né, que a gente pode pleitear e tudo mais. Então, tem muitas coisas, assim, que eu acho que também contribuem nesse sentido do ambiente do campus, obviamente também infraestrutura, a gente não pode deixar de esquecer quando a gente fala por exemplo, na psicologia, a gente tem um casal de professores, né, dentro da área de psicologia ambiental, e eles já fizeram um mapeamento sobre a UNB e a acessibilidade. E aí, assim, o resultado é péssimo, assim, né, de que, enfim, até mesmo cadeirantes têm dificuldade, a questão da baixa visão tem ali alguns terrenos que são irregulares, um concreto que não está muito alinhado com o outro, então está desnivelado, enfim, essas coisas assim. E eu acho que tudo isso tem uma influência muito grande, porque eu acho que o campus, de certa maneira, ele precede também esse desafio acadêmico e essa aprendizagem e a experiência, porque é a primeira barreira, né, assim. Mas, enfim. João, é muito interessante a sua colocação, porque dentro desse contexto que você traz, a gente tem não só o ambiente do campus, mas justamente essa experiência com o corpo docente. Por quê?
porque o professor, ele também precisa estar preparado, além do campus, né, ter que estar preparado para receber esses estudantes, o professor precisa estar preparado para receber esses estudantes. E aqui, quando a gente fala da inserção das tecnologias, nós temos muitos professores que também não estão inseridos nessas competências digitais, né? Então, muitas vezes os alunos estão, mas os professores não estão, né? Então, aqui a gente tem os dois lados, né? A gente tem tanto essa entrada dos 60 mais, como a gente tem também professores que estão se adaptando a essas questões tecnológicas nesse pós-pandemia, nessa grande possibilidade que agora a gente tem de interação com as tecnologias. Eu costumo brincar com os meus alunos, tem algumas aulas que eu faço com base em metodologias ativas e participativas, que eu uso o celular deles, porque todo mundo tem o celular, todo mundo roteia o Wi-Fi, né, da faculdade, consegue participar e não olha o Instagram, não olha as redes sociais, porque está utilizando o aparelho para outras coisas naquele momento da aula. Então, como é que a gente pode utilizar também a tecnologia ao nosso favor, né? Então, aqui, gente, a gente não fala da tecnologia como protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Ela nunca será. Ela é meio, né? Tecnologia é meio. Então, ela nos possibilita alcançar determinados resultados, em muitos casos, melhores resultados, porque eu consigo ali, estou trabalhando indicador, eu consigo entrar num BI de determinado órgão e demonstrar para os alunos como esses indicadores são construídos, como eu consigo acompanhar resultados. Então, ela me possibilita isso, mas ela é um meio para isso. Se eu não tiver feito o meu planejamento, se eu não tiver chegado ao objetivo de aprendizagem para o uso dela, ela não faz sentido. Então, a tecnologia por si só, ela é só a tecnologia. É a gente que orientando o uso dela que nos permite que ela possa ou não ser um instrumento de engajamento. Até mesmo para os estudantes 60 mais, para os professores que estão desenvolvendo agora essas competências digitais, que a gente vai conversar um pouquinho também sobre elas. Então, é muito importante olhar, né, para o ambiente comum, de maneira geral, né, como um todo, digamos assim. Bom, agora, juro que é a última. Vou chamar vocês mais uma vez para interagir aqui comigo pela última vez. Vou parar aqui. Porque já que a gente entrou nesse diálogo, né, de como as tecnologias, né, elas influenciam esse engajamento e podem influenciar a nossa aprendizagem, João trouxe muito bem essa questão das tecnologias e de como elas se inserem, né, no nosso contexto de aprendizagem em termos de competências. Eu queria saber um pouquinho de vocês, como é que isso tem sido para vocês nas atividades que vocês desenvolvem. Então, deixa eu apresentar aqui. Copiei o link, é o último. Então, eu quero saber, gente, se os professores utilizam tecnologias na sala de aula, porque vocês já me disseram que o que engaja vocês são essas relações com o professor, essa prática efetiva docente. E vamos ver se isso tem algum tipo de relação com o uso dos recursos tecnológicos, se sim ou não. Vamos aumentar esse nosso engajamento na participação, gente. É virtual, né? Não posso nem oferecer nenhum tipo de premiação. Uma balinha, um chocolatinho. Olha só, tá crescendo. Chocolate virtual, gente. Uma balinha virtual. Um coraçãozinho para quem tá participando. Bom, gente, então olha só. Com base no que vocês trouxeram pra gente, nós temos um cenário em que todos os professores utilizam, muitos utilizam, alguns utilizam. Um cenário bem mais baixo dos poucos e não tem ninguém que respondeu. Então, eu posso dizer que nesse grupo, né, a gente entende que a maioria dos professores utilizam as tecnologias em sala de aula. Aí eu vou passar para a segunda pergunta. Mais uma vez, só comentando com vocês, é anônimo, fiquem à vontade para responder da maneira que vocês quiserem. Então, quando os professores utilizam, né, as tecnologias digitais de informação e comunicação, quais são as suas percepções do processo de aprendizagem? Fica melhor, fica pior, você gosta, você não gosta? O que você acha, né? Qual é a sua opinião, a sua percepção enquanto aluno
com relação ao uso dessas tecnologias em sala de aula? Contem pra gente aí, rapidamente, respondendo as questões. Paloma, você levantou a mão. Oi, professora, a senhora está conseguindo me ouvir? Estou conseguindo o quê? A senhora está conseguindo me ouvir? Estou. Tá meio no fundo, assim, mas eu consigo sim. Então, quando eu me coloco no lugar de estudante, eu sinto que a percepção do processo de aprendizagem, ela traz mais ludicidade, ela chama mais atenção, ela traz mais interesse, e dos meus colegas também. Mas quando eu estou no lugar de professora, depende muito do público que eu estou recebendo. Se esse público ele está letrado para receber essas tecnologias da informação. Então, eu acho que essa é uma questão. Primeiro, porque assim, eu sou pedagoga, né, então trabalho com crianças. Então, quando nós vamos sair dessa questão mais tradicional e do uso da tecnologia na educação, às vezes aquilo vai chamar muita atenção, mas às vezes aquele público ele não está letrado. Mas é completamente diferente quando ele já está letrado. Então, assim, a participação ela é muito efetiva, ela é realmente muito boa e com as crianças gera muito engajamento. Quando esse público ele já tem algumas noções de como que aquela dinâmica funciona, quando por exemplo, a segunda vez que ela está sendo utilizada. Ótimo, Paloma. Você trouxe, inclusive, um dos elementos que a gente vai falar já já sobre as competências digitais, tanto dos estudantes quanto dos docentes. Então, isso que a Paloma traz é muito importante. Quando eu seleciono uma tecnologia ou um recurso, eu tenho que entender o perfil tecnológico do meu público. E eu tenho que saber aplicar aquela tecnologia também. Porque, gente, mais uma vez, a tecnologia por si só, ela é só um recurso. O que faz a diferença da tecnologia integrada à minha proposta é, de fato, entender se ela vai me auxiliar a alcançar os objetivos de aprendizagem que eu propus para aqueles estudantes, né? O que eu espero que eles aprendam ao final da minha aula? As tecnologias vão me auxiliar a alcançar isso? Faz sentido utilizá-las ou não? Então, a gente sempre tem que pensar tanto no perfil tecnológico, né, quanto nessa literância, né, nesse letramento com relação às tecnologias, bem como sobre a usabilidade dela, né? Então, aqui a gente viu que vocês colocaram que fica mais interessante, menos cansativo, que quando é organizado, prático, facilita o processo de aprendizagem, mas quando é mal aplicada, não. Gosto dos textos em PDF, é mais prático para estudar. Gosto da tecnologia quando é utilizada como um meio para facilitar o processo e não para torná-lo mais dispendioso ou exaustivo. Muito pouco integrado com o conteúdo, didática e curso da aula. Usar slide não é tecnologia e, às vezes, um vídeo que não é tão proveitoso. Mais interessante, o aprendizado mais dinâmico, torna mais inteligível muitos conteúdos que são densos e, se bem utilizadas, a aula fica mais dinâmica, interativa e menos expositiva. Se não, é uma experiência frustrante. Muitas vezes, somente com leitura de slide, uso limitado às plataformas tradicionais. Olha que interessante. Tudo que vocês estão trazendo aqui é o que alguém aqui do CEVAP também colocou no chat, que é a questão da metalinguística, né, gente? Então, a gente está trabalhando com vários elementos, e eles só vão fazer sentido, de fato, no processo de aprendizagem do sujeito, se tiverem sido desenhados pensando no sujeito que aprende, e se estão, de fato, integrados àquele planejamento. Então, eu posso trazer uma simulação 3D, 4D, sabe, extremamente high-tech, e aquilo não fazer sentido nenhum no final, se eu não tiver um bom planejamento de aula, né, se eu não tiver um objetivo que, de fato, possa ser alcançado por parte do uso daquelas tecnologias e o entendimento dessas competências que a gente vai ver agora. Pode falar, Waider, desculpe se eu não falei seu nome corretamente, aí você pode me corrigir, por favor. Então, professora, a senhora falando aí sobre o uso das tecnologias e tudo mais, me veio na memória, assim, porque eu faço parte da CEVAP, né? E a nossa comunidade, ela surgiu como uma resposta a essa transição abrupta da pandemia. Na pandemia, os professores tiveram que se readequar, se readaptar de uma forma muito abrupta. Então, de uma hora para outra, professores que não tinham a mínima familiaridade, né, com o uso de certas tecnologias, como
Até mesmo, sei lá, plataformas tipo o Moodle, o Aprender, que é extremamente complexo até para pessoas que já têm uma certa familiaridade, se encontraram extremamente perdidos, assim. E aí a Cevap surgiu mesmo como uma forma de ajudar nessa integração, sabe? De auxiliar não só os professores, mas também os alunos que ficaram um pouco perdidos, porque até então não se utilizava tanto essas tecnologias, o Teams, né, também, que não é muito intuitivo, são plataformas que não são tão intuitivas, né? E aí a gente surgiu como essa resposta mesmo assim. E aí fica muito evidente como a falta de planejamento, como essa inserção abrupta da tecnologia no plano de aula, no método de ensino, se torna mais um vilão em certos aspectos do que um auxílio, né? Do que um salvador, assim. Então eu acho muito pertinente essas falas que a senhora trouxe, porque a gente vivenciou isso na prática, na pandemia e ainda estamos vivenciando na sala de aula, assim, e até com tecnologias relativamente simples. Tem professores que têm dificuldade de lidar com um projetor. Eu conheço muitos que têm dificuldade. Então, assim, é uma coisa que, sem planejamento, se torna um tiro no pé, né? Ótimo. Eu falei corretamente, Waider? Seu nome? É o IDER, professora. Wider, desculpe, então. Wider. Então, justamente, e por isso que a gente precisa pensar na tecnologia como meio. Ela não vem para resolver todos os nossos problemas, mas ela pode nos auxiliar a alcançar objetivos que antes não eram tão possíveis sem o uso delas. E por isso que a gente precisa pensar nesse letramento, a gente precisa pensar nessas competências que a gente vai ver já já. Por quê, gente? Porque utilizar as tecnologias, principalmente no ensino superior, e aqui, até fazendo referência ao que a Paloma falou, eu não estou destacando o uso das tecnologias na educação básica, porque aí é um outro assunto, a gente tem outras questões a dialogar, principalmente nos anos iniciais, eu também sou pedagoga, estudo essa área, e tem questões, assim, muito delicadas que precisam ser conversadas com relação a isso. Mas no ensino superior, a gente possibilita o uso de metodologias mais ativas e participativas, a ampliação da diversidade cultural, porque a gente consegue oportunizar a esses estudantes convivências com diferentes culturas, acesso a pessoas de regiões e culturas diversas, que muitas vezes o estudante não teria caso não fosse a internet, né? Essa possibilidade de eu ter, por exemplo, o convite para um professor que está em outro país ou em outro estado vir falar com a minha turma sobre determinado tema, que se fosse presencialmente não teria recurso para trazê-lo. Então, as tecnologias ampliam isso para a gente, potencializam essa constituição das redes, né? As redes de cocriação, de afinidade, de colaboração, justamente para alcançar objetivos de aprendizagem que anteriormente a gente não tinha, né? Essa possibilidade, esse trânsito. E também a possibilidade da flexibilidade e autonomia, que são discussões que a gente vem tendo, de quais são as disciplinas dentro do currículo que podem ser dadas à distância, ou pelo menos 20% dessa carga horária, que é algo que está em discussão. E essa aprendizagem desescolarizando o tempo, digamos assim. A gente aprende em vários espaços, né? E mediado por várias tecnologias. E é muito interessante essa comunidade virtual que vocês têm, porque isso é potencializar a constituição de redes, é um espaço de diálogos e construção de conhecimentos conjuntos, né, para benefício de nós mesmos, né, porque a gente está num espaço de troca, num espaço dialogado, onde conversa sobre vários temas que talvez, se não fosse pelas tecnologias, a gente não teria essa possibilidade, né. Dificilmente montar um evento desse seria tão fácil se tivéssemos que estar todos no mesmo local ao mesmo tempo. Mas para que isso funcione, como o Ider já falou, e o João também trouxe muito bem, nós precisamos entender como desenvolver essas competências. E aí, gente, a gente tem o quadro europeu de competências digitais, eu vou focar aqui nas competências dos estudantes, mas a gente tem as competências digitais dos docentes também. Dentro das competências dos estudantes, nós temos tanto o empoderamento que os professores devem dar aos estudantes, que aí diz respeito à diferenciação e personalização da aprendizagem, respeitando os estilos de aprendizagem, como eu falei com vocês, ou seja, quanto mais diversificada a aula, quanto mais elementos eu trago, mais chance eu tenho de alcançar o aluno. Porque se eu não estou alcançando pela leitura do artigo, eu estou alcançando pela atividade proposta em grupo, pela atividade gamificada, pela interação que eu estou propondo. Então, quanto mais eu diversifico, mais um público maior eu consigo atender.
garantindo acessibilidade e inclusão, e atividades que, de fato, engajem esses estudantes, né, que os tornem, de fato, participativos dentro desse contexto. E as competências digitais, né, que são os facilitadores dessas competências digitais. A informação e o letramento e a alfabetização midiática, que vocês já trouxeram. A comunicação, a criação de conteúdos, o uso responsável dessas tecnologias e a resolução de problemas. E aí, para isso, gente, um dos caminhos possíveis é a utilização das metodologias ativas, onde a gente tem as ativas, as ágeis, as imersivas e as analíticas. Eu não vou ficar muito tempo falando disso, depois eu vou passar esse material e vocês vão poder olhar melhor esse material, mas dentro das metodologias ativas, a gente tem o protagonismo dos estudantes, a colaboração. Então, como exemplo, estudo de caso, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, as metodologias ágeis, que é o princípio de economia da atenção, mobilidade tecnológica, conexão contínua, que um dos exemplos é a aplicação dessa estratégia de Minute Paper, que é um pouco do que eu fiz aqui com vocês, que é ir fazendo perguntas durante a interação, e essas perguntas me levam a conexões, e essas conexões me levam a alcançar o objetivo de aprendizagem. As metodologias imersivas, que engajam a partir da diversão, da experiência, da aprendizagem, e aí a gente tem os processos de gamificação, de simulações, eu trouxe exemplos que depois vocês vão poder conferir no material, e as metodologias analíticas, né, que são mais voltadas, de fato, para o poder computacional, e aí o pessoal da área da saúde utiliza muito, né, que tanto o machine learning, que a gente tem, que são o uso dos dados de forma inteligente, a mineração de dados, quanto inteligência artificial, que, na verdade, agora todo mundo tem utilizado, né? Ciências sociais, humanas, todo mundo tem utilizado essa inteligência artificial. E aqui a gente fala com um cuidado, né, no uso dessa inteligência artificial no dia a dia, para que a gente não acabe perdendo também o nosso... como é que eu posso dizer, gente? A nossa capacidade de criação individual, porque à medida em que eu utilizo muito a inteligência artificial para executar as minhas tarefas, eu acabo perdendo um pouco também desse processo criativo de poder resolver os problemas por mim mesma. Então, são ferramentas interessantes, mas que precisam ter um cuidado de uso, né? E aí, eu pergunto para vocês, gente, como é que esses fatores que a gente apresentou hoje à noite, eles influenciam no seu engajamento? No ensino superior, nas suas atividades de trabalho, nas suas atividades acadêmicas. Alguém gostaria de colaborar com a gente? Alguém? Eu acho que tem um ponto que eu vou ser breve, assim, mas... E também não estou aqui, como eu posso dizer, nem demonizando e nem ovacionando isso, assim. Mas, por exemplo, a utilização de cursos sobre uma temática específica, né? Então, sei lá, você vai estudar sobre relações raciais, e aí você vai trabalhar, enfim, com o contexto da psicologia, que é o mais próximo que eu tenho. E aí você tem cursos ali, né, que vão utilizar a plataforma, não necessariamente vai ter, gravado, né, então não necessariamente vai estar ali aquela coisa interativa, mas pode também ter cursos em que você tem, além do gravado, aulas interativas, e eu acho que isso pode ser muito proveitoso, assim, eu acho que isso pode engajar muito, porque às vezes é muito também cansativo, e aí eu acho que também tem que ser estratégico no sentido de não perder o foco, assim, dos educandos, para que a gente possa propor aquela mensagem que a gente está passando, assim. Então, eu acho que tem esse ponto que também, às vezes, os cursos online, a depender, podem ser muito bons, assim. Tem uma outra coisa também, que é isso, assim, aí agora vai ser uma questão mais crítica, assim, que é isso. Eu acho que isso que eu falei é muito interessante, que eu acho que talvez as plataformas online consigam fazer isso, e eu digo até de uma formação mais longa, não necessariamente uma formação curta, como um curso ali, que você tem uma aula por semana durante o mês,
Mas aí também mora o perigo, né? Do que a gente pode flexibilizar de fato para esse engajamento a partir do EAD, o que é de fato, o que a gente tem enquanto concepção de lobbies educacionais para o EAD hoje, né? Que eu acho que é um ponto, porque não é, eu acho que foge muito disso aí que você trouxe para a gente hoje, sabe? Assim, toca na tecnologia, mas fica bem na borda, assim, né? Então eu acho que são algumas questões assim que me fizeram pensar com o que você falou. Bacana, João. E a gente não perder de vista a qualidade, né, gente? Então, assim, o que me engaja é como é o meu acesso e o que eu tenho com relação à qualidade do que está sendo ofertado, né? Então, aqui a gente está falando do uso das tecnologias como meio de processos de aprendizagem presenciais, né? A gente falou muito de situações presenciais ou até mesmo de possibilidades remotas que usam a tecnologia como um meio, onde a tecnologia não é o fim em si daquele processo de aprendizagem, mas tomando sempre muito cuidado e a qualidade desse ensino, né? Tem algumas questões que são muito interessantes em termos de inclusão, gente, como o projeto UAB, por exemplo, que leva cursos de graduação para o Brasil inteiro, na modalidade EAD, e que oportuniza que pessoas que estão lá em Carinhanha, que é interior da Bahia, tenham um curso de graduação e possam atuar, né, como docentes, geralmente são licenciaturas, mas a gente tem também curso de administração, outros cursos, que possam atuar, né, na sua cidade e tenham a chance, né, de fazer um curso nível superior, um curso renomado, com professores, né, das universidades que acessam, né, o programa da UAB, que tem esse convênio. Então, a gente precisa pensar também nas várias possibilidades que essa educação nos permite, mas também olhar com um olhar crítico para essa pacotização da aprendizagem, né? Que é o quanto subiu ofertas dos cursos EAD nas instituições privadas, como é a qualidade dessa oferta, que tipo de profissional está sendo lançado no mercado, que tipo de profissional está sendo formado, que visão de mundo tem esse profissional. Então, a gente precisa olhar também por esse olhar, né, mais crítico do uso da tecnologia, nesse sentido mais global do atendimento, como o João muito bem trouxe. Aqui no chat tem uma participação da Paloma, né, que ela traz que o contexto do ensino, ela acha que no contexto do ensino superior, por exemplo, a EAD é benéfica, pensando na rotina de estudantes do ensino superior. Em contrapartida, uma dificuldade que ela sente é a interação com os pares, justamente, porque acaba se tornando um estudo muito individualizado, muito solitário. E essa criação de redes, esse pertencimento, esse engajamento, acaba se perdendo também ao longo do tempo, né, por conta dessa solitude, né, que você acaba sentindo quando a gente está nesse processo, e que foi algo que a gente viveu muito na pandemia, e que quando voltou, a gente demorou um pouco para se readaptar à nova rotina, né, de sair de casa, de voltar aos estudos, de constituição dessas nossas redes, e que estamos ainda passando por um processo pós-pandemia de readaptação de tudo isso, né, levando o que é bom, né, do que ganhamos, como esse momento, como essa comunidade virtual, e entendendo que vários processos não podem continuar como estão, que dependem, sim, como vocês trouxeram, de uma maior capacidade de letramento tecnológico, de uso orientado para essas tecnologias, de capacitação e competência para o uso dessas tecnologias, porque elas só vão fazer sentido no meu engajamento, seja ele acadêmico ou não, quando de fato forem desenhadas para cumprir determinado fim, determinado objetivo. Eu acho que era isso, gente, que eu tinha para contribuir com vocês, para colaborar, caso vocês tenham alguma questão que queiram colocar, que queiram suscitar, estou à disposição. Gente, fica à vontade, viu? Para participar pelo chat, como a Paloma fez, ou para ligar o áudio, como a colega anterior fez. A Kiara fez um comentário. Se quiser, eu posso ler aqui. Ou você prefere falar, Kiara?
Tá, então, tudo bem. Então, eu vou ler aqui, tá bom? Estou na equipe de um cursinho popular e a habilidade de aulas e atividades assíncronas, mesmo com os lados negativos, é algo muito útil para esse contexto. Mas nossa maior dificuldade vem sendo exatamente o engajamento e integração dos alunos. Infelizmente, estou sem microfone. Eu acho que eu vou acrescentar, utilizando esse exemplo da Kiara, para acrescentar uma vez que eu vi uma colega falando sobre participar também de um cursinho popular. Eu não vou lembrar o nome do cursinho popular que ela faz, que ela está, né, participando, assim, como uma das organizadoras, assim, mas tinha uma questão de que estava muito difícil de conseguir, sei lá, gravar um vídeo na plataforma, enviar o link para a galera participar, assim, né, para que a galera pudesse acessar, na verdade. E aí começaram a fazer meio que as aulas por áudio de WhatsApp, assim. Então tinha um áudio com as pessoas que participavam do cursinho, e aí, sei lá, o professor gravava, né, esse áudio, assim, áudios grandes, mas ali falando conteúdo por áudio para as pessoas, assim, né, e aí ela falou que teve um engajamento até interessante, assim, porque eu acho que tinha uma questão a ver com pandemia, assim, de ter uma dificuldade do acesso, né, de que ainda a internet também não era uma coisa para todos, e além do fato de que a gente teve, relembrando nosso evento anterior, na semana passada, né, com a Aline e o Cadu, e eles falaram que é isso, assim, a galera tem os equipamentos tecnológicos, mas não sabe usar a tecnologia, e por isso, muitas vezes, essa estatística está um pouco defasada, né, e aí eu acho que comba com isso que eu estou falando, assim, de que às vezes a gente tem que achar estratégias diferentes para conseguir dar conta, né, e, enfim, deixa aí o comentário da Kiara para a gente conversar. Eu vou falar um pouquinho também sobre essa questão que a Kiara trouxe, porque aí, Kiara, minha sugestão também é que vocês possam dar uma olhada nessas metodologias, né? Tanto as inovativas quanto as ativas, as ágeis, as imersivas, porque pode ser que alguma delas tenha uma resposta para a melhoria desse engajamento, seja ele nas atividades assíncronas ou nas atividades síncronas, né, com esses alunos, que vai depender muito da idade. Então, a depender do público, eles vão gostar muito de um processo mais gamificado, onde você pode gamificar essas entregas assíncronas, garantindo pontos e determinados benefícios, ou você pode trabalhar com estudos de caso que permitam a eles se colocar na situação para então poder resolver esses casos, atividades de roleplay, várias atividades que dentro desse rol de metodologias ativas, você consegue, com o uso das tecnologias, possibilitar e melhorar esse engajamento, né? Entender melhor esse perfil, né? Conhecendo melhor o perfil desse estudante, desse educando, você consegue traçar estratégias que sejam mais interessantes para aquele público. Então, a minha sugestão seria nesse contexto, né? Da gente pensar quem são esses estudantes, qual é esse público, qual é o perfil, e a partir daí, utilizar essas metodologias ativas para que esse engajamento ele possa, de fato, ocorrer de uma maneira mais interessante, mais proveitosa para esse público. A Melissa está falando que às vezes os professores também acham que por sermos jovens sabemos muito sobre qualquer coisa da internet, acabam não se aprofundando sobre o uso das tecnologias. Verdade. Inclusive, até mesmo no tipo de demanda que é dado, né? E por isso que, mais uma vez, é importante, gente, diagnóstico de perfil tecnológico. O professor vai utilizar a tecnologia na sala de aula, faz um levantamento, entenda melhor esse público para saber como você utilizar esse tipo de ferramenta, né? Por quê? Porque o nosso foco aqui, gente, é a tecnologia como um meio e não como um fim em si. Tecnologia, mais uma vez, eu não canso de repetir, porque tecnologia por tecnologia não vai fazer nenhum milagre. Né, o que faz o milagre acontecer, o milagre da aprendizagem, é um bom planejamento didático do docente, entender para quem esse docente está falando, para quem esse docente tá oportunizando esse processo de aprendizagem. E aí o CEVAP Psi traz um exemplo do uso da tecnologia com foco em educação, que é o Instagram. E aí eles pedem, né, que não deixe de acompanhar, não deixe de seguir a página do CEVAP no Instagram. Pode falar, Yasmin.
Oi, tudo bem, professora Janaína? Eu só não tô ligando minha câmera porque meu celular tá carregando e eu tô pelo meu celular. Aí não dá pra ficar com a câmera certinho, mas prazer de estar aqui com você. E, né, assim, também sobre a pergunta que você fez no final, fiquei refletindo sobre tudo isso que você trouxe nas formas como eu me engajei, na minha experiência dentro da academia, assim, né? Sobre o que mais me afeta, sobre como isso impacta, às vezes, até no meu sentimento de pertencimento, de saúde também dentro da universidade, e também como as formas como eu encontrei de superar certas coisas e voltar a me reengajar, né? Eu fiquei reflexiva sobre esse ponto, então, para mim foi muito interessante escutar. E uma coisa que eu queria perguntar também é que muitos trouxeram, né? Você disse também na sua pesquisa que o que afeta muito é sobre da experiência do docente, né? E até que o Ida trouxe, no início que a Cevap, quando surgiu, ela surgiu nesse contexto de pandemia. E muitos professores não sabiam, tipo, usar as tecnologias, até mesmo antes, tinham bastante dificuldade, então não tinha esse conhecimento. E eu sinto que às vezes é um pouco apenas jogados para os professores, e eles não têm muito também momentos assim, até pela alta demanda de coisas, né, que os professores têm que fazer. Às vezes não há tanto espaço, não sei, de como eles desenvolverem também essas habilidades para estar pensando em planejamentos melhores para suas turmas que envolvam também a tecnologia ou não, dependendo de cada caso. E aí eu fiquei pensando se quando você fez essa pesquisa, se também surgiu em você alguns possíveis passos para poder superar ou, né, superar, não sei, mas tentar buscar caminhos para essa questão que surgiu tão forte, né? Aqui e também na sua pesquisa. Obrigada, Yasmin. Então, bom, gente, a gente tem dentro da Universidade de Brasília, né, algumas possibilidades. Uma delas é o Rotas de Inovação Universitária. O Rotas, ele foi criado agora eu não lembro muito bem se o histórico é anterior à pandemia ou foi ali durante a pandemia, mas o Rotas, eu acho que foi um pouco antes da pandemia e com a pandemia ele se acentuou. O Rotas, ele é um projeto do Centro de Educação à Distância que justamente instrumentaliza o professor no uso das tecnologias. Então, por meio do Rotas, e eles no canal do YouTube do SEAD tem muita informação, então nós fizemos várias lives para a utilização dos recursos, não só o recurso pelo recurso, mas o planejamento didático e a sequência didática para a utilização desses recursos, e também a parte técnica mesmo, tecnológica, né, de como acessar, de como configurar, de como disponibilizar, de como utilizar. Então, nós criamos o programa. Então, ele tem uma base de dados enorme dentro do site do SEAD. Se você procurar RIO, né, que é Rotas de Inovação Universitária, vocês vão conferir lá todo o material. Então, tem muito material que foi elaborado durante a pandemia e no pós-pandemia também, para a utilização de vários recursos, instrumentalizando esses docentes, justamente por essa preocupação, né, que todos os docentes foram lançados, né, numa situação inesperada e tiveram que meio que se virar nos 30 para conseguir alcançar resultados minimamente interessantes, né. Então, devido a essa preocupação, o SEAD lançou esse programa, e é um programa muito bacana, então a gente tem um apoio ao docente de uma maneira muito integralizada por meio de todo esse material que foi produzido. E aí tem isso também, né, gente? Foi muito conteúdo produzido durante esse período. Então, se você entrar, você vai ter vários vídeos sobre várias temáticas, todos organizados. Então, a gente consegue, né? Um dos caminhos é esse, é desenvolver as competências. Desenvolver, porque não tem como voltar, gente. Eu falo muito isso. A gente não tem como voltar no cenário antes da pandemia. A tecnologia está aí. A gente precisa se adaptar. E a gente precisa fazer dela, né, um recurso que possa nos auxiliar dentro do contexto educacional, porque a gente não vai voltar e as novas gerações estão muito mais rápidas, né? A criança já nasce entendendo ali esse processo, que é um perigo também, porque a gente acaba ficando muito num nível muito básico de informação, a gente não se aprofunda nos temas, as pessoas, né, elas não leem um artigo para entender aquele tema, elas leem a notícia e já acham que entendem muito daquela temática. Então, é um cuidado que a gente tem que ter também, né, com essas informações que acabam ficando muito no nível de superfície, muito superficiais. Mas o letramento, a competência é o caminho para a gente poder superar essas dificuldades. Espero ter respondido, Yasmin.
E aí aqui a gente tem também uma pergunta da Chiara, que ela fala o que eu recomendo, né, o que poderia ser feito para incluir estudantes com alguma dificuldade com métodos de aprendizagem tradicional. Como, por exemplo, quem tem dislexia ou TDAH, que eu vou te falar o que eu geralmente faço. Todo o meu planejamento de aula é com base em metodologias ativas participativas. Eu tenho momentos de estudo individualizado, mas boa parte são metodologias ativas participativas. Eu sento para conversar com esses alunos, para entender melhor como eles se sentem bem aprendendo. Quando o aluno não sabe me responder, eu pego esse meu testezinho de entendimento do melhor perfil de aprendizagem dele, para entender como ele aprende melhor. E a partir disso, eu consigo adaptar o meu planejamento para esse estudante. Porque eu não sei se vocês sabem, gente, mas todo docente, quando o aluno tem algum tipo de laudo, aparece para a gente no CIGA. Então, quando a gente começa o semestre, a gente já sabe os perfis do que a gente vai encontrar na nossa turma. E aí eu costumo pedir, né, aos que ou não têm laudo, ou que gostariam de conversar comigo no final da aula, que fiquem para a gente dialogar melhor sobre esse planejamento do semestre todo, para entender, porque aí o que vai resolver, Chiara, é um atendimento personalizado. Não tem outra coisa, gente. Eu preciso personalizar, eu preciso adequar. O que na educação básica se chama de plano individualizado, né, de ensino, na educação superior também precisa ser feito. A gente também precisa pensar no sujeito e não só no todo, mas personalizando de fato esses instrumentos para que a pessoa consiga aprender. E aí tem mais um comentário que parece que as tecnologias podem também. Que as tecnologias podem também intimidar os professores, seja por dificuldade atrelada às diferenças geracionais, o impacto delas no domínio das ferramentas, ou por percepções mais conservadoras sobre a educação e como ela deve ser feita, sobre o que a tecnologia pode proporcionar e afins. É possível que as tecnologias estejam mais presentes nos ambientes acadêmicos dentro de alguns anos, pois as gerações que já nasceram com contato à tecnologia estarão entrando nesses espaços de docência. Pode ser também, mas a gente precisa pensar que o nosso aluno já está. Vocês já nasceram, gente. A maioria de vocês que está aqui, né? Eu não estou vendo os rostinhos, estou vendo alguns rostinhos. Mas pelo que o João falou no início, né, da faixa etária, vocês já nasceram utilizando, né, a tecnologia. Então, esses docentes precisam também desenvolver essa competência, porque é uma questão de alcance também, né? O que eu consigo alcançar em termos de aprendizagem com o meu estudante? Como eu falei para vocês, não tem como voltar atrás, agora a gente vai, é só em frente. Então, a gente precisa se adaptar a esse novo cenário para poder proporcionar experiências de aprendizagem mais significativas também, porque não adianta muita coisa, eu sair da graduação, olhar para trás e falar, caramba, né? O que de significativo eu aprendi aqui nesse contexto? Eu tive apenas professores, né, com um ensino mais tradicional, ou eu consegui, de fato, participar, me sentir integrante desse processo e saio pronto para atuar no mercado de trabalho. Então, a gente também precisa fazer uma autoanálise, enquanto docentes, com relação aos perfis de alunos que a gente atende. João? Eu lembro de ter feito uma disciplina especificamente sobre envelhecimento, e aí eu tinha que fazer um trabalho final e resolvi fazer sobre tecnologias e envelhecimento, né? E aí, obviamente, fui procurar literatura e tudo mais para ler sobre isso, e aí a gente precisa também, como eu posso dizer, a gente precisa entender de onde que a gente está falando, assim, né? E aí eu acho que o Brasil, especificamente, a gente está falando, tem uma questão muito séria em termos de desigualdades que impactam, por exemplo, gritantemente na aquisição da tecnologia pelas pessoas, né? E aí isso vai ser desde a criança que, infelizmente, sei lá, uma situação de muita vulnerabilidade não vai ter acesso, por mais que ela tenha nascido nesse time tecnológico, né? Ou um idoso, por exemplo, que seria fora desse time tecnológico, assim, né? E aí, enfim, a gente tem avós, né? Avós e avós em casa, e a gente sabe que às vezes mandar um áudio no WhatsApp, fazer uma questão, né, bancária com um aplicativo, já é uma questão, assim, né, o Pix, por exemplo. Então, acho que a gente precisa também ter essa leitura de que de onde que a gente está falando, né, e o Brasil, enquanto esse lugar de bastante desigualdade, a aquisição, a manutenção e como eu posso dizer,
o aprendizado da tecnologia se torna mais complicado. E não só exatamente para os idosos, porque parece que é quase que sinônimo, né? Idoso antitecnológico. Nada a ver, mas assim, se torna um pouco mais difícil para eles, pensando que a gente também não está. O modelo de tecnologia com que a gente trabalha não se pretende ser inclusivo, de certa maneira. A gente tem, quando a gente vai falar sobre, às vezes, necessidades educacionais especiais, alguma coisa assim, né? Mas quando a gente vai falar sobre uma inclusão para, digamos que, demandas específicas, e aí eu estou colocando também que idosos também têm demandas específicas em termos do uso da tecnologia, ou coisas, sei lá, uma letra maior, alguma coisa assim, a gente não tem, né? E aí, por exemplo, a questão até da acessibilidade de Libras, não é uma coisa tão recente assim também, né? De sites que você tem ali uma acessibilidade para Libras. Então, a gente está falando desse lugar, né? Que uma parcela da população é sempre excluída, né? E só uma parte é beneficiada. E corroborando a isso, João, a gente tem até um artigo agora que a gente vai apresentar num congresso de tecnologia em Portugal, e que a gente fez justamente esse estudo, né, das falácias da inclusão digital. Por que falácia? Porque a gente fala de inclusão digital como se, eu coloquei acesso de internet em várias escolas, estão incluídos de forma, né, é inclusão digital. Agora não, quando você vai olhar, de fato, a última PNAD, que é a pesquisa de amostra em domicílios, a gente tem dados até 2023 em que esse acesso, essa inclusão, ela de fato não ocorre. E aqui eu estou falando de um recorte que a gente fez ali para o ensino superior. 93% dos brasileiros têm celular? Tem, mas não tem internet no celular. Utilizam o celular com Wi-Fi apenas em locais públicos. Por quê? Porque o serviço é caro. Então, a gente ainda tem uma discrepância muito grande socioeconômica com relação ao uso ilimitado dessas tecnologias, ao alcance dessas tecnologias. E aí corrobora muito com o que você diz, né, que o Brasil é muito grande, então a gente tem que olhar para o Brasil todo, quando a gente está falando, né, desse letramento digital, dessas competências. Aqui a gente está num extrato de educação superior, dentro da Universidade de Brasília, que é uma realidade X, né, onde a gente tem Wi-Fi lá dentro da universidade. Agora, quando a gente olha num contexto do Brasil, de inclusão digital, a gente pode falar que a gente vive ainda numa falácia. Por quê? Porque a gente não consegue ter ainda essa inclusão digital, né, como ela vem sendo afirmada e reafirmada. E os dados mostram para a gente que a gente, de fato, não tem esse acesso nesse sentido tão amplo e com essa qualidade. Perfeito, professora. Eu coloquei aqui um comentário fazendo essa toada para que, se alguém tenha, né, queira fazer mais algum comentário, alguma pergunta, né, para a gente fazer uma rodada final assim, para a gente ir finalizando, porque ainda não acabou, gente. A gente ainda vai ter mais um terceiro evento. Esse terceiro evento vai ser presencial na Universidade de Brasília, e a gente pretende fazer uma roda de conversa, né, com alunos também protagonizando esse espaço de falar de suas próprias vivências, que foi muito o que a gente aprendeu com a senhora hoje, né, dessa questão de conversa com os pares, que eu acho que é muito importante para o aprendizado, assim, porque mesmo a gente sendo jovem, a gente não sabe de tudo de tecnologia, a gente está sempre aprendendo. Então, é isso. Eu faço esse convite, a gente vai divulgar nas nossas redes. Aproveita para seguir o nosso Insta e o nosso YouTube. Essa live vai estar gravada lá. E, caso alguém tenha mais algum comentário, a gente pode fazer essa última rodada. Se não, agradeço muito pela participação de todos que estão aqui. Agradeço muito também a sua participação, professora, a sua disponibilidade de vir falar com a gente, o seu interesse, o seu afinco pelo tema, que deu para perceber bastante. E eu agradeço muito, enfim, por todos vocês que estão aqui. Então, vou ficar aqui uns minutos de silêncio para ver se alguém faz alguma pontuação, senão a gente vai ficar por aqui. E sobre o encontro presencial, a gente pretende fazer ele, na verdade, na primeira semana. A gente vai divulgar um card, como a gente fez com os outros eventos, mas na primeira semana de setembro. Se eu não me engano, no dia 4, que é numa quarta-feira, das 12 às 14 horas, se eu não me engano. Que é ali o horário do almoço, que geralmente a galera ainda consegue participar, né? Que a gente está em final de semestre na UNB, então tá todo mundo na correria. Mas é isso, a gente vai continuar, enfim, divulgando essas coisas. E sobre o material, eu posso conversar com a professora
e pedir, e a gente deixa um Linktree, alguma coisa assim nesse sentido, para vocês poderem fazer baixar, né? Mas é isso. Então, agradeço muito vocês, galera, e agradeço você, professora. Obrigada, João. Bom, quero primeiro agradecer o convite, né, de vocês para esse momento, que eu acho que é uma temática muito importante para a gente refletir também sobre as nossas ações. Vou deixar o material, no final eu posso passar, né, acho que é a Marcela, né, que estava em contato comigo, posso passar para ela o material e aí vocês disponibilizam. E, gente, muito obrigada pela audiência de vocês, pela participação, por terem se engajado na fala, e obrigada por esse momento. Obrigada, professora. Marcela aqui. Valeu, gente. Muito obrigada.